Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que é sempre possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida. O mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta, até mesmo para os outros. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de iniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples, de novo. Que tal um novo emprego? E uma nova profissão? Um corte de cabelo arrojado, diferente, um novo curso, ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador, ou qualquer outra coisa. Olha quanto desafio, quanta coisa nova nesse mundão de meu Deus te esperando. Tá se sentindo sozinho? Besteira. Tem tanta gente que você afastou no seu período de isolamento e tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar mais perto de você. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo o nosso fígado até a nossa boca ficar amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto, sonhe alto, queira o melhor, queira coisas boas para a vida. Pensamentos assim trazem para nós aquilo que desejamos. Se pensarmos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejarmos fortemente o melhor, principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes. Fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagem e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie o seu coração. Fique pronto para a vida, para um novo amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar muitas e muitas vezes. Afinal de contas, nós somos o amor. Texto Recomeçar, de Paulo Roberto Gaefke. Bem-vindo ao Do Bem Show, programa que mostra histórias de personalidades importantes do movimento apaiano paulista. História de pessoas do bem, pessoas que não desanimaram, em prol dos seus propósitos, se reinventaram e realizaram feitos memoráveis em favor da inclusão social da pessoa com deficiência. Como a convidada de hoje, que é um exemplo de mulher, empreendedora, principalmente mãe. Estamos com a Sirlene Almeida, conhecida como Cissa, que é presidente da APAI de Patrocínio Paulista e mãe do Jader e do Ilgner. Obrigada, Cissa, por aceitar o nosso convite. Muito bem-vinda. Boa tarde, doutora Cristiane. Eu que agradeço, né? A gente espera que eu consiga ser contribuição um pouquinho para todos, né? Eu que agradeço muito. Obrigada. Obrigada, Cissa. Para iniciar o nosso bate-papo, eu quero começar com a pergunta. Quem é a Cissa? Olha, eu costumo me definir em uma frase, fonte de amor e luz. E você, Cissa, se representa um dos pilares do movimento apaiano, que é a família. Como é que foi seu ingresso na APAI? Quem te apresentou? Como foi o acolhimento? Conta um pouquinho para a gente. Eu falo que eu gosto de falar sobre a história, porque quando eu recebi o Jader, que é o meu filho, que é o meu filho mais velho,
ele hoje com paralisia cerebral, né? Mas ele nasceu normal, ele não tinha paralisia cerebral quando ele nasceu. Ele nasceu aparentemente normal, só que dando crise convulsiva. Com 5 meses de vida, ele teve paralisia cerebral. Então, eu não sabia que existia a PAI, eu não tinha noção, né, desse movimento, não sabia nada, porque até então eu não tinha nem convivência. Tinha convivência com pessoas com deficiência, mas não que participava de alguma PAI. E eu tinha 2 professoras que moravam em frente à minha casa, e elas me apresentaram a PAI. E eu, quando eu cheguei na PAI, eu não tinha noção do que é isso, né? Por que eu estou aqui? E esse acolhimento foi muito importante, porque eu fui descobrindo, né, a importância de ir direcionando o Jader para um tratamento especializado. Perfeito. E agora você está como presidente, né? Como é que foi esse envolvimento, essa história, até você chegar aí à diretoria e a presidir a organização? Então, é um outro fator, assim, que eu falo, às vezes as pessoas falam assim para mim, Cissa, como é que você dá conta? Eu falo, olha, propósito, né? Eu acredito que o meu propósito hoje está voltado para o Jader, porque eu falo que eu tinha um Jader, hoje eu tenho 104, que são 104 usuários da PAI, onde eu ajudo na gestão, né? Sou presidente lá e tudo. E que para mim chegar lá, eu falo que foi um convite, né, da equipe da PAI, que não sei porquê, estavam procurando um presidente e pensaram em mim. No primeiro momento, foram, acho que uns 3 nãos, né, para depois eu dar o sim para elas. E eu costumo falar que quando a gente dá um sim para uma instituição ou para fazer algo para alguém, né, porque, como eu falei, eu tinha 1 e agora eu tenho 104, eu costumo lembrar de Maria, quando o anjo foi lá, né, pediu sim dela para que ela fosse mãe do Salvador. Então, quando eu falei para o meu marido assim, ele falou assim, olha, você está falando não para a equipe da PAI, e isso é muito ruim, elas estão te pedindo ajuda. Eu falei, Pascoal é meu marido, né? Falei, Pascoal, o sangue sugado numa gestão de uma instituição não é aqui do pulso, mas sim daqui, do pescoço. Então, o que vai acontecer? Vai sobrar para vocês, né? E como ele me falou daquele jeito, eu comecei a ter e pensar na possibilidade do sim. Mas eu falei, elas não vão voltar, não, porque eu falei, não, então, né, já eu acho que o terceiro não, e eu espero que, de repente, elas não voltem, e elas voltaram. E eu dei o sim para elas. E nesse sim, eu parei para analisar o cenário, né, o cenário da instituição, eu separei bem as situações, eu, mãe, eu trabalhando na parte de gestão, e eu falei, bom, então vamos dividir tudo isso e ver o que a gente pode fazer. E aí arregaçamos as mangas e já faz 3 anos que nós estamos lá. Graças a Deus, né? Eu falo que a PAI, ela existe já há 36 anos, né? Fez esse ano. Então, alguém tocou ela até aqui, agora é a nossa vez. Então, eu falo que quando chega a nossa vez, a gente tem que... o que você quer deixar? Qual legado você quer deixar? Como que você quer fazer isso? E aí eu falo que o propósito de vida, né, por isso que eu falo, meu propósito de vida está voltado para o Jader, e eu faço essa comparação. Antes era 1 e hoje é 104. Então, se eu achava dificuldade com tomar conta de 104 é muito pior. Mas eu falo pior no sentido, assim, de trabalhar muito, né? Mas para mim é um prazer ajudar. Eu falo que é crédito com Deus que a gente ganha, né? A gente aprende mais do que a gente ensina, do que a gente doa. Magnífico. E é isso mesmo, é uma missão, não é, Cissa? Na verdade, a gente recebe um convite divino e a gente ganha coragem, força. E esse exemplo, lá, né, há mais de 60 anos atrás, aquela mãe que fundou a primeira PAI, a Beatriz, lá no Rio de Janeiro,
deu início a essa história e tantas outras se envolveram. Que história maravilhosa, que grande exemplo. E a gente sabe que você é família, muitas famílias se engajam, mas tem ainda algumas famílias que não participam tanto, e a gente gostaria de saber qual que é a sua mensagem para elas. Eu acho que, às vezes, eu vou falar por mim, né? Por mim, tipo, por que a gente não participa, né? E às vezes eu faço essa pergunta, porque quando eu ouço isso, eu acho que isso é muito vago, porque a família não participa, por que a família não participa, né? Então eu pergunto, por quê? O que acontece que a família às vezes não está lá? Eu falo que às vezes dentro da gente há um preconceito, né? E a gente não consegue enxergar que é um preconceito, né? Por quê? O que é a paz? A gente não sabe o que é. Ou até eu entender o que era, o porquê que era, o porquê que eu estava ali, eu fiquei meio sem entender como que eu tinha que participar, como eu tinha que estar ali. E aí, eu com os tratamentos do Jader, as coisas foram, né, eu vendo a melhora dele, eu fui entendendo. Porque ao primeiro momento, quando fala-se de APAE, quando você vê uma pessoa especial, você acha que é uma coisa muito feia, ou uma coisa que tem que ser escondida, e a gente não tem coragem de assumir isso, de falar, não, eu estou tendo um preconceito, eu preciso olhar mais para esse lado, o que é, né? O que é uma pai? Por que meu filho está aqui? Por que eu trouxe ele? Então, eu falo que é muito bonito hoje a gente olhar e entender que a PAI é uma escola especializada, é um serviço de assistência social onde acolhe-se as famílias, né, para dar esse apoio que a família precisa muito. A parte da saúde, que é a coordenação motora, mental, que a criança precisa. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu passei a olhar sem preconceito. Porque eu queria, sim, o tratamento do Jader, mas eu ficava questionando. Se eu tivesse dinheiro para eu poder pagar. E não é questão de pagar, é questão de você levar, entendeu? Aonde acontece, aonde as pessoas estão ali na missão para ajudar você a entender o que você está vivendo. Eu, assim, talvez eu não seja muito clara para poder responder a sua pergunta, mas eu consigo responder nesse sentido, que é o sentido que eu vivi. Tem uma psicóloga que ela fala assim, que às vezes a gente tem que esfolar muito a pele para a gente chegar onde a gente está. E eu falo que a PAI, você não precisa esfolar tanto a pele, você consegue, porque você tem um respaldo muito grande. Tem razão, e na verdade você reforçou um ponto muito importante, que é essa questão do diálogo, da compreensão da relevância dos serviços que são prestados, e sobretudo de provocar nessas famílias e a importância de fazer a defesa de direitos e mostrar que eles são cidadãos, que eles precisam de tudo aquilo e que para a gente alcançar alguma coisa a gente precisa caminhar juntos, não é? E eu queria te perguntar o seguinte, você tem essa história, teve o início, teve o envolvimento, hoje na diretoria, como você mesmo falou, hoje são mais de 100 filhos, e tudo isso se faz necessário um envolvimento muito grande da cidade, né, da sociedade inteira, com a organização. E como é que você vê hoje a relação da APAE com a cidade de Patrocínio Paulista? Olha, chega muito feedback às vezes em mim, né? E eu fico às vezes contente de imaginar que a gente está seguindo uma linha positiva, né? A gente está seguindo uma linha de resultados. Porque quando as meninas me chamaram, eu falei para elas assim, olha, eu sei muito que tem que melhorar por estar do lado mãe, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir ser justa, né? Na gestão, porque é uma parte que para mim é muito novo e eu não tinha muita noção, né, da empresa, né, porque a instituição é uma empresa. Exato. Então, na minha cabeça, eu só tinha 3 linhas. E aí, quando eu olhei, né, que para
tocar aquelas 3 linhas. Eu precisava de mais 2, né, que era a parte administrativa e a parte de captação de recursos. E aí eu venho recebendo os feedbacks, às vezes, nossa, mas como mudou, como melhorou? Na realidade, eu não tinha muita noção, né, de que a gente, juntando as forças que é de mãe, né, com a diretoria, com empresários, faria tanta diferença. Porque eu acho que aí é você olhar para o resultado final, né, para que existe aquela instituição e você trabalhar isso. Eu acho que está muito positivo, sabe, Cristiane, o nosso trabalho lá. Que coisa boa. Na verdade, você tocou em alguns pontos fundamentais, os desafios da gestão do terceiro setor, que é totalmente diferente da gestão aí de uma empresa ou da gestão da nossa casa, mas que quando você tem coragem, quando você quer fazer, as coisas realmente acontecem, não é? Gente, e esse bate-papo ele tá maravilhoso e eu gostaria de convidar você, Cissa, e a quem nos acompanha para assistir o nosso vídeo institucional da FEAPaz. Nós voltamos no próximo bloco. Fiquem conosco. A FEAPaz, Federação das APAES do Estado de São Paulo, é uma entidade de assistência social sem fins lucrativos, localizada em Franca, no interior do estado, que luta pela defesa dos direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla desde 1993. Atualmente, assessora 305 APAES do estado de São Paulo, segmentadas em 23 conselhos de administração, com capacitações, cursos e projetos, atendendo mais de 70 mil pessoas por dia. Com apoio e incentivo de parceiros, a FEAPaz, São Paulo, presta assessoria nas áreas de assistência social, educação, gestão, saúde e jurídica, em prol das pessoas com deficiências. Todo este trabalho visa o aperfeiçoamento e a melhoria contínua dos serviços prestados pelas APAES. Conheça os principais objetivos da FEAPaz São Paulo, em prol das pessoas com deficiências. Contribuir para uma sociedade mais justa e inclusiva, garantindo todos os seus direitos sociais. Articular a implementação de políticas públicas. Dialogar com as esferas públicas municipais e estaduais na busca pela garantia de direitos. Conquistar novos parceiros para que as APAES tenham sustentabilidade para manterem os seus atendimentos e projetos. O trabalho sério e responsável desempenhado pela FEAPaz São Paulo garantiu à instituição a norma internacional ISO 9001, que contribui no gerenciamento e na organização de sistemas de atendimento, buscando aperfeiçoar o trabalho desenvolvido de assessoramento às APAES filiadas. A FEAPaz São Paulo sempre busca, em conjunto com as APAES, soluções para os problemas que as pessoas com deficiências enfrentam. Para isso, realiza a cada 3 meses encontros regulares de coordenadores regionais em 11 áreas: arte, assistência social, autogestão e autodefensoria, defesa de direitos e mobilização social, mobilização de recursos, educação e ação pedagógica, educação profissional, educação física, desporto e lazer, envelhecimento, saúde e prevenção, família. Acho que todo mundo deveria tirar um pedacinho do seu tempo para poder conhecer o trabalho da APAE. A APAE, para mim, é a minha vida. A principal motivação para tudo isso acontecer
é poder ver os benefícios que a inclusão traz para todas as pessoas. A APAE é tudo na minha vida. Articulamos muito com o poder público para que a legislação seja verdadeiramente cumprida e que tenhamos políticas públicas que garantam a acessibilidade em geral. Trabalhamos ainda com as parcerias privadas, com a finalidade de garantir a sustentabilidade da Federação das APAES e das APAES filiadas. Tudo isso para que juntos nós consigamos construir uma sociedade cada vez mais justa, acessível e respeitosa. Da APAE é tudo de bom. Paixão, alegria, sorriso, vamos curtir a vida! Conheça mais sobre o trabalho da FEAPAES através do site www.feapaesp.org.br. Olá, estamos de volta com a Cissa, uma defensora do movimento apaiano e dos direitos da pessoa com deficiência. E a conversa agora, ela vai mudar um pouco, porque nós queremos conhecer um pouco mais do lado pessoal da Cissa. E aí eu te pergunto, Cissa, como é que foi o seu processo com a deficiência do Jader? Você colocou um pouco para a gente, você disse da dificuldade e às vezes até do receio de apresentar isso para a sociedade, mas fala um pouco mais. Eu falo assim, tem partes que eu não gosto muito de falar, que eu me emociono. É engraçado que eu falo assim, que eu tenho costas quentes, né? Eu tenho minha mãe que me ajuda muito, meu marido, né? Que o meu marido, ele é padrasto já. E ele me ajuda demais. Ele, assim, eu falo muito para ele, eu falo assim, você foi enviado de Deus para mim. Porque se não fosse eles, eu não dava conta de fazer tudo que eu faço. Mas eu passei muitas etapas que eu falo assim, que às vezes é importante a gente compartilhar para as pessoas entenderem que os processos fazem parte da vida e que a diferença, às vezes, é você olhar da maneira que você olha eles. Quando eu levei o Jader para a APAE a primeira vez, foi na APAE de Franca, né? Foi a APAE de Franca que me recebeu e eu fui muito bem acompanhado, né, com os profissionais, e eu lembro de uma moça, ela chamava Maria Ângela, era fonoaudióloga, ela me falou uma coisa que eu achei muito importante, que eu carrego para a minha vida até hoje. Ela me chamou para uma reunião, para falar do Jader e para me passar alguns exercícios. E ela falou para mim assim, olha, eu vou te passar exercícios que você faz com ele o tempo que você está com ele. Então, se você está com ele na hora do almoço, é nessa hora que você vai aproveitar todo o seu momento com ele. E aí eu fiz. Por que eu estou contando isso? Porque aí eu mudei para Sacramento, fui para a APAE de lá, totalmente diferente, né? A dinâmica, né? Colheu, tudo bonitinho, mas a dinâmica era diferente. E depois eu voltei de novo para Patrocínio Paulista. Quando eu vim para Patrocínio Paulista, eu já vim separada do meu primeiro marido. Uhum. E aí chegou aqui, fui procurar a APAE novamente, levei o Jader, e o Jader muito acostumado de frequentar a APAE, porque ele frequentava todos os dias. A APAE de Franca, depois a APAE de Sacramento, e depois viemos para o Patrocínio Paulista. E a minha história com o patrocínio é uma história muito bonita, porque eu cheguei aqui separada, com 2 filhos para criar, o Jader com 5 anos, o Wilgner com 3, e com a cara, a coragem, os 2 filhos pequenos, a roupa deles e a minha. Eu não tinha mais nada. Eu tive que pedir para o meu pai para me ficar na casa dele, para me recomeçar. E eu recomecei.
E aí houve um período, me desculpa, que a pai de patrocínio me chamou e falou para mim assim, olha, a gente está te chamando aqui porque a gente vai dar alta para o teu filho, porque o teu filho precisa de uma pessoa para acompanhar ele e a gente não tem dinheiro para manter essa pessoa. Acompanhar ele assim, ó, ele não dava direito, né? Então tinha que levar para a física, tinha que levar para a fono, tinha que manter ele na sala. E aí, a hora que elas me falavam isso, eu fiquei meio sem chão, né? Eu falei, nossa, e agora? Eu trabalhando, tendo que trabalhar para levar o monte cada dia para casa, tendo ele, tendo o Wilner, peraí, o que eu vou fazer? Eu pensei em questionar com elas, depois eu falei, não, peraí. Elas são profissionais, né? Elas deviam estar falando para mim, olha, tá difícil, Cissa, mas a gente precisa contar com a sua ajuda e tal, mas não, elas deram alta, né? Eu fiei falar igual meu avô, fiei minha viola no saco e virei as costas e vim embora. Falei, bom, eu tenho que fazer o meu melhor na situação que eu tenho. E aí eu fui trabalhando, convivendo com ele dentro da minha casa, com o irmão, com os meus sobrinhos, que também teve uma época que meu sobrinho morava comigo. E aí nós fomos vivendo e ele tendo muita convulsão, porque ele tinha muita convulsão, tinha vezes de ter 70 crises por dia. Então era médico, casa, a rotina dele, né? E eu tive que me enquadrar dentro de tudo isso. Eu falo que, para mim, foi, assim, muito decepcionante. Aí as pessoas falavam assim para mim, ó, por que você não denuncia? Por que você... Eu falava assim, não, porque eu acho assim, ó, tem muita gente que se beneficia de lá. E eu não acho que eu tenho que perder tempo com isso. Se eu não puder fazer algo, eu não tenho que ir lá prejudicar e eu nem tenho tempo para isso. Eu estou fazendo o meu melhor na condição que eu tenho, eu não sei o que vai ser. E foi muito engraçado, porque eu falo que eu agradeço muito a Deus por isso, porque eu acho que eu não ia me sentir bem, você entendeu? De estar forçando uma barra, porque eu nunca quis, né, forçar. E foi muito, falo que o destino, sei lá, vai levando a gente de uma maneira, né? E aí, quando me convidaram, a primeira coisa que eu pude falar foi não, porque eu falei, como assim? Retribuiu. Mas eu falo para a Karine, que é uma fisioterapeuta que tem lá até hoje, que ela nunca desistiu do Jader, porque ela foi a única que não deu alta para ele, né? Aí ela riu, ela falou assim, sim, ele andou, né? E ele não andava, ele arrastava a barriguinha no chão. E a gente conseguiu fazer ele andar. Então, assim, a importância, né, da gente estar firme aí na situação, né, que a gente recebe, né, da vida, do mundo, de olhar para o lado positivo e tocar para frente. Vai fazer o quê? Mas que grande exemplo, viu, Cissa? A vida te deu vários nãos e você levantou a cabeça, seguiu em frente e transformou isso em uma grande força e hoje faz a diferença na vida de tantas pessoas. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu tenho certeza que essa experiência de ser mãe do Jader te ensinou várias coisas. Eu queria que você comentasse com a gente pelo menos 3 pontos que você considera extremamente positivos na tua vida, com essa experiência em ser mãe do Jader, pessoa com deficiência. Eu acho que, primeiro momento, eu acho que o filho, né, quando você recebe um filho, você não recebe ele com uma cartilha, né? Não tem um manual de instrução. Então, você vai aprendendo com a vida. Eu acho que a criança especial, né, uma pessoa especial, ela te ensina muito. As rotinas da vida, que é importante. O Jader, eu falo que ele me ensina até hoje, ele é meu termômetro, né? Quando às vezes eu fico chateada com alguma coisa, e às vezes eu fico brava com ele, eu consigo olhar para ele e ir para mim e falar, peraí, o que você está arrumando?
porque eu falo assim que eles é especial, mas às vezes quem tem problema é nós, não é eles, entendeu? Em questão assim, eu falo que isso é muito positivo, porque, tipo assim, ó, quando ele está com crise de ansiedade, eu falo que eu também tenho as minhas crises de ansiedade, mas às vezes eu não consigo enxergar a minha, eu só enxergo a dele. E a dele, às vezes, ele está tendo por mim, né? Então, assim, um dos pontos mais positivos que eu acho é o tanto que eles ensinam pra gente. Porque é você entender que não existe diferença. Existe pessoas, existe ser humano. E independente, você tem que fazer e ponto. Eu acho que é uma grande lição. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas nesse sentido. Essa questão da humanidade, de olhar para dentro, de pensar em outros valores, não é? E a gente viu que você é muito família, Cissa. E também é mãe do Ilgner, né? A gente, quando fala, às vezes, com família de pessoa com deficiência, a gente olha muito e pergunta muito da pessoa com deficiência, mas você tem outro filho, que é o Ilgner. Eu queria saber, assim, como que foi esse processo, como que é a relação entre vocês, como que você, entre os irmãos, como que é a conexão? Fala um pouco pra gente. Olha, Cristiane, eu falo que o Ilgner, ele não era para existir, porque eu falava que eu não ia ter outro filho. Eu recebi meu primeiro, e meu primeiro ficou uma criança especial, né? Pois que a gente não planeja isso, né? E tudo bem. E o Ilgner veio, porque na época, o meu primeiro marido, ele queria uns 5 filhos ou mais. E como eu tinha o Jader já especial, eu não queria mais nenhum. Então, assim, nós tínhamos uma briga ali já de início, porque eu não queria filho, ele queria mais filho. E aí, numa dessas brigas nossas, ele jogava o meu remédio fora e eu acabei engravidando do Ilgner. E eu trabalhava na Drogazil, né? E tinha a moça da farmácia da Drogazil que queria que eu tomasse remédio de qualquer maneira para mim não ter mais um filho, né? Porque ela já achava demais, eu ter que sair para trabalhar, pegar o Jader especial, então ela achava aquela rotina que eu levava muito louca. E ela queria me proteger, eu entendi ela na época, mas falei, imagina. E nós duas brigamos por causa disso. Brigamos assim, nós não ficamos de mal, mas eu fiquei sem falar com ela, para ela não ficar me enchendo as paciências para tomar o remédio, porque eu não ia abortar meu filho. E o Ilgner nasceu, o menino, né, eu fiquei com muito medo dele vir especial também, né? E o meu médico, muito sábio, me deixou muito tranquilo. E o Ilgner cresceu junto com o Jader, eu sempre colocando o Jader para brincar junto com eles, né? A gente sempre unido ali. A minha preocupação era fazer com que o Ilgner estudasse, formasse, porque eu pensava, a hora que eu morrer, quem vai cuidar do Jader é o Ilgner. Né? A gente tem filho especial, as mães vai entender o que eu estou falando, porque a gente pensa nisso o tempo todo. E foi uma convivência muito positiva, porque o Ilgner tem isso com ele, porque eu fui passando para ele. E hoje o Ilgner é formado, né, formou em jornalismo, tem uma convivência super positiva, né, com o Jader, o meu segundo marido, né, que é o cadastro do Jader também, muito, muito presente na vida dele, porque eu acho isso muito importante. Eu falo que a família é a nossa base, né? Eu falo que primeiro na nossa vida é Deus, depois a nossa família e depois o nosso trabalho. Então, são 3 pilares que a gente tem que trazer eles bem alinhadinhos para a gente conseguir ter dignidade. E eu acho que foi, assim, muito positivo a maneira que eu conduzi, né? Eu olho hoje e enxergo dessa maneira. Sabe? Eu acho que a gente tem que pôr a par as nossas famílias, né? Minha mãe, meu pai, minhas irmãs, todo mundo conviveu muito com o Jader, os primos dele conviveu muito com ele. Inclusive, esse final de semana, meu sobrinho veio para minha casa e o Jader não dormiu à noite, porque ficou tão ansioso dele estar dormindo aqui.
Eu não conseguia dormir. Aí eu achei muito engraçado. Eu falei assim, olha, gente, ele ficou vigiando o filho dele. Então, assim, a convivência é muito boa. Porque eu acho que a gente que tem filho especial, a gente precisa muito de ajuda, né? Então, aqui na minha família é muito positivo isso, graças a Deus. Que bom, e eu vi que você é muito família. A gente percebeu, olhou nas redes sociais, recentemente você completou 50 anos. Vimos que seus filhos, seu marido organizaram uma comemoração entre vocês. Devido à pandemia, foi mais algo restrito. Como é que foi essa surpresa? Ai, foi maravilhoso, porque eu sempre falava assim, que quando eu chegasse nos 50, eu estava assinando o livro da vida, né? Porque se você morrer antes dos 50, você não assina o livro da vida. O meu 50 eu queria festa, né? E deu meus 50 anos bem na época estava começando a pandemia. A pandemia começou na semana do meu aniversário. Então não tinha jeito de fazer festa. Mas eles arranjaram um jeito, e o Wilgner, meu filho, né? E convidou todo mundo, mas ninguém veio. Porque estava na semana da pandemia, todo mundo com muito medo. Mas eles fizeram uma surpresa para mim. Minha mãe veio, o Jader, o Pascoal, meu marido, a minha nora, né, minha irmã. Então, assim, foi uma delícia. Mas eu falava que eu queria uma festa. Mas eu não dou muita bola para festa, não. Eu falava porque... Falava 50 anos não é para qualquer um. E os meus 50 anos, eu não sinto 50. Parece que eu não tenho 50, né? Eu sou uma velha jovem. Ah, que isso, você é super jovem. Eu acho legal você falar aí da história dos 50 com assinatura no livro da vida. E eu queria que você falasse disso, mas contando um pouco qual que é a sua sensação e como que é essa trajetória, como é que você avalia 50 anos, enfim, e não, considerando que você é jovem, não nada de velha jovem. Eu falo 50 anos bem vivido, né, Cristiane? Porque 50 anos você pode olhar para trás e não ter feito nada, porque a vida te dá as oportunidades, né? Verdade. Que às vezes a gente não vê como oportunidade, você vê como problema, né? Então eu falo que eu recebi meu primeiro filho, que foi o Jader, com 22 anos, e o Wilgner com 24. Então, assim, eu comecei nova, porque eu falo 22 anos e 24 anos, eu vejo minha nora e falo, nossa, era essa idade que eu tinha, né? Então, eu falo que foi 50 anos bem vivido por quê? Porque eu fiz muita coisa positiva. Eu fui uma mulher que eu sofri agressão física, psicológica, eu falo que eu passei falta das coisas para os meus meninos pequenos, às vezes não tinha o que comer dentro de casa. E eu ainda assim, eu consegui fazer uma história bonita, né? Uma história que eu cheguei em patrocínio, eu falo que a minha história em patrocínio é bonita porque eu cheguei aqui com 28 anos, a cidade me abraçou. Então, quando o pessoal me chamou para fazer parte da gestão da PAI, eu falei, eu preciso devolver o que o patrocínio me deu, porque todo mundo confiou em mim, todo mundo veio no meu salão, né? Para eu atender e criar meus filhos. Eu criei meus filhos aqui, eu comprei a minha casa aqui. Então, assim, tudo que eu vivi aqui. Então, assim, a cidade de patrocínio me abraçou, me recebeu de braços abertos, me acolheu, e hoje eu estou dando essa devolutiva para eles, que é ser, né, presidente da parte de patrocínio. Então, eu procuro fazer o meu melhor lá para poder agradecer tudo isso. E eu acho que a nossa vida é a gente ser feliz com o menos, né? O mais simples, agradecer sempre, sempre, sempre. Porque às vezes você tem que tomar uma atitude, como eu tive que tomar, que foi de ir no advogado, pedir minha separação, separei pelo litigioso. Teve uma amiga minha que separou pelo litigioso, estava morrendo de vergonha. Eu falei, vergonha? Vergonha é a gente achar que o que a gente está vivendo é normal, como eu achei muito tempo. Porque por muitas vezes o meu marido me agredindo e eu achando que era normal, que eu tinha que ficar aguentando aquilo. Aí o dia que eu resolvi falar assim, não, peraí, eu estou com vários problemas na minha vida, eu preciso anular alguns para eu dar conta. Eu olhei para os 2 filhos que eu tinha para criar, um especial, e resolvi ir na OAB arrumar um advogado e separar.
Quando o juiz chamou nós dois lá, que ele não compareceu, porque ele não compareceu achando que aí não virava nada. Eu perguntei qual a opção que eu tenho. Aí ele falou para mim, é litigioso, demora 1 ano e 7 meses. Eu falei, não tem problema. Se é essa opção que eu tenho, é essa opção que nós vamos seguir em frente. Então, quando eu falo dos 50 e bem vivido, Cristiano, se eu for te falar, eu tenho muita história para contar. Que legal. Mas eu agradeço muito a Deus, né, de eu ter vivido tudo isso, mas ainda ter conseguido viver no lado positivo, fazer o bem para o bem sempre. Tem que tomar o atitude? Vamos tomar, entendeu? Mas não com maldade, mas para resolver o problema. Que história bonita, viu, Cissa? Um exemplo de força, de coragem, que emociona todos nós. E realmente, como você falou, são 50 anos bem vividos, bem aproveitados e de muitas conquistas e muita superação, né? E a gente sabe que além de ser mãe, uma excelente mãe, você também é uma empresária. Você tem um salão de beleza muito bem frequentado em Patrocínio, você mencionou. E isso é muito positivo. Então, no próximo bloco, nós vamos falar um pouco mais a respeito da Cissa profissional. E eu vou convidar a todos que fiquem com a gente. Nós voltamos já. O mundo todo ficou paralisado diante dos últimos acontecimentos. Mas tem quem precise da gente. E nós precisamos agir. Sem ação, os que mais precisam ficarão desamparados. E o que é pouco para alguns, pode ser muito para outros. As APAES atendem mais de 70 mil pessoas com deficiência intelectual e múltipla diariamente em todo o estado de São Paulo e buscam, na realização de eventos, o complemento para os recursos repassados pelo governo, quase sempre insuficientes. E alguns desses eventos que levantariam fundos não podem acontecer no momento. As famílias precisam muito dos serviços. Eu vou resumir numa palavra: a APAE é tudo na minha vida. As APAES não podem parar e não pararão. Mas sem sua colaboração, não sabemos até quando os atendimentos continuarão. Multiplique o bem. Informe-se na APAE de sua cidade como colaborar. Voltamos e, como prometido, nós vamos conhecer a Cissa profissional. Cissa, além de mãe, presidente da APAE de Patrocínio, mulher, esposa, você também é empresária do ramo da beleza. Conta pra gente um pouco como é que começou essa carreira, como é que foi essa decisão? Nossa, essa parte aí eu falo que eu gosto de contar com todo mundo que me pergunta. Quando eu era criança, eu queria ser advogada, né? Queria ser advogada porque eu queria prestar promotoria para ser uma promotora. E eu lembro que meu pai falou assim, eu tinha 8 anos, advogado é ladrão, e eu, credo, né? E eu era muito, sempre fui muito assim, dinâmica e falava demais, falei assim, credo, eu tô falando que eu quero ser alguma coisa, você vem me falar isso, né? E meu pai saiu vindo para lá, falou, sem pensar, e eu também esqueci aquilo, e a realidade minha era longe de chegar numa faculdade de Direito. Eu fiz 8ª série, né? Porque aí eu tive que trabalhar e tive que ajudar a sustentar a casa. E na minha época era assim. E o que aconteceu?
falei assim, bom, eu preciso aprender a cortar cabelo porque eu vou ser cabeleireira, que era a minha segunda opção. E aí, eu falei isso para o meu pai e para minha mãe de novo, morando na roça. Eles nem me deram bola, né? Tipo assim, tá viajando na maionese. Como na cabeça deles eu tava mesmo, porque eles moravam na roça. Meu pai era retireiro, tomava conta de fazenda, de vaca, né? E meu pai falava assim para mim, vem aprender a tirar leite, porque você não dá conta de tirar leite nem pra você beber. Se você ficar com fome, você vai ficar com fome. E eu falava, não vou, porque não é isso que eu quero para minha vida. E não fui. E aí eu queria fazer o curso. E eu tinha 12 anos, meu pai mudou para a cidade, mudou aqui para Patrocínio. E eu achei um papel na rua que chamava Instituto Universal Brasileiro. Era curso à distância. E tinha um curso de cabeleireiro lá. E eu comecei a fazer esse curso à distância. Só que fazer um curso à distância, para aquela época, em 83, era muito difícil. Mas eu fiz. Mas eu não entendia muito bem, mas fiz. E eu cortava o cabelo de todo mundo. Cortava das minhas amigas, cortava das minhas irmãs, da minha mãe, né? E depois eu casei. Lá na frente eu casei e não dei andamento, porque ninguém também me apoiou, né? E eu falei, bom, esses três deve ser um, porque ninguém quer saber o que eu faço, beleza, fui trabalhar em outras coisas. Quando eu separei, eu voltei de novo lá pro meu sonho, que era ser cabeleireira, porque eu olhava para o menino e falava assim, a única coisa que vai me trazer uma sustentabilidade vai ser essa profissão, porque tem como eu trabalhar perto deles. E fiz um curso de aperfeiçoamento, eu já tinha esse, né, de correspondência, e montei meu salão aqui em Patrocínio. Então, quando eu vim para cá em 98, em 2000, eu montei meu salão. Eu participei de um projeto da prefeitura que chamava Implemento Familiar, que você pegava um dinheiro para poder ajudar no sustento da família. E eu brinco com a assistente social, ela é minha cliente até hoje, né? Eu brinco muito com ela, porque quando as famílias foram lá fazer o cadastro, eu fui. E quando eu cheguei lá, ela não queria fazer meu cadastro, porque eu falava assim que as assistentes, eu falo para elas, né? As assistentes sociais olham para a pessoa, se a pessoa estiver suja, feia, desdentada, e vocês olham com carinho, vocês ajudam, né? E ela fala assim, isso não é assim. Não, é assim, porque você não queria me ajudar. E eu insisti com ela e ela fez meu cadastro. E eu passei. E eu peguei esse dinheiro e comprei a prazo, né? Meus móveis, os móveis usados, a prazo não, comprei a prestação usada de uma mulher que estava fechando o salão. E assim eu pus o meu salão no porão da casa da minha mãe, que eu morava com ela ainda. E desse porão, eu vim para hoje, aonde eu estou até hoje, que é o imóvel que eu comprei, é um imóvel aqui no centro de Patrocínio, e estou aqui. Então, assim, eu tinha umas ideias, eu falo que eu tinha umas ideias meio, de primeira eu pensava que era meio doido, mas é umas ideias de empreendedora, que foi onde fez com que eu tivesse o resultado, né? Que foi onde eu consegui criar meus filhos, onde tudo que eu tenho eu consegui do meu trabalho, que é o do meu salão. Então, eu considero essa profissão uma profissão muito abençoada, né? Profissão de Deus, né? Você corta o cabelo, cresce, você pinta, cresce, você está sempre no cliente precisando voltar. E o que você precisa devolver para ele? Um bom atendimento para que ele sempre te procure. Então, essa é a minha história, né, como empresária, e que eu falo que quando eu tinha alguma dificuldade, eu tive a minha primeira recepcionista aqui no salão, e em Patrocínio o pessoal falava assim para mim, você é doida, uma cidade desse tamanho, ser recepcionista? E eu falava assim, gente, eu estou precisando de alguém que me ajude. E ela era tinha 14 anos essa menina, foi a primeira recepcionista que eu tinha, chamava Rafaela. E ela era uma menina muito roqueira, pierce, sabe, muito diferente. Aí eu brincava muito com ela, falava, Rafa, as pessoas têm medo de você, mas vê que você é boa gente, brincando com ela, né? E ela trabalhou comigo uns 2 anos, e ela falava para mim, Cissa, a sua mente é muito evoluída, você tem que entrar num grupo de mulheres. Aí eu falava assim, Rafa, não inventa mais coisa para mim, não, porque eu estou precisando dar conta do que eu estou fazendo.
E eu acabei sendo convidada por uma amiga minha, que era cliente também, para o Conselho da Mulher Empreendedora, que é esse conselho que tem em Franca, da CIF. E eu fiquei, assim, maravilhada. Mas eu cheguei lá e fiquei com vergonha, né? Porque eu falei, nossa, o povo tudo chique, né? Tudo empresário. O que eu estou fazendo aqui? E a coordenadora de lá falava para mim, participa e pronto. Não sai daqui. E eu acho que isso me empoderou, né? Eles aprendendo sempre mais, não é? Que história bacana. E outra, melhorando a autoestima das pessoas todos os dias, porque nós mulheres adoramos salão. E como é que você vê isso? De entrar uma cliente de um jeito, sair muito mais feliz? Conta pra gente. Eu falo que nós, cabeleireiros, a gente tem um pouquinho, eu falo que a gente tem até que estudar um pouquinho de psicologia, né? Porque você acaba mexendo com a autoestima e é pro bem, né? A autoestima, o nosso trabalho é um trabalho maravilhoso, porque você ajuda a pessoa a melhorar a autoestima, você ajuda ela a ficar mais bonita. Mas a gente tem também o compromisso, né, de você fechou lá com uma noiva, por exemplo, que eu faço essa parte também, né, e se acontecer alguma coisa, você tem que cumprir o seu compromisso. Então, quando eu dou meus treinamentos aqui, eu falo muito isso, porque o cliente, ele vem buscar ficar mais bonita, mas ele vem buscar também um acolhimento. Né? Porque se você está procurando ficar mais bonita, você está procurando um acolhimento. Então, é muito importante que a gente esteja preparada para receber o cliente, para sair bem e fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Inclusive, eu falo assim, hoje, as pessoas, além de procurar um trabalho, né, seja no salão ou em qualquer outro lugar, procurar a inteligência emocional, porque eu falo que está faltando muito, né, nas pessoas. Verdade. Porque a gente hoje tem curso na internet de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é jeito. Mas eu vejo que o comportamental às vezes prejudica um pouco. Tem razão. E na verdade, assim, é uma história muito positiva e que você busca considerar e olhar o outro como ser humano, não é, Cissa? Eu vejo que isso é um exemplo de sabedoria. E sabedoria vale mais do que mera instrução. Tem muita gente instruída que não é sábia. E isso faz a sua história, e isso é muito positivo. É buscar, né? Eu falo que é buscar o eu sagrado que existe dentro da gente. Porque eu falo que dentro de nós tem os dois lados, né? O lado mal e o lado bom, ou o lado negativo, o lado positivo, não sei, né, da maneira que a pessoa quiser. Então, quando a gente está agindo no bem, né, fazendo para o bem e olhando as vertentes nesse sentido, quem vai trabalhar com você é o seu eu sagrado, que nada mais é Deus em você. Porque eu falo que às vezes a gente tem mania de procurar Deus em tudo quanto é religião, né? E ele está aqui, dentro da gente. E isso é muito importante, a gente entender isso e saber que a atitude que você toma, seja ela má ou boa, você vai ter de volta, né? Então, assim, é importante a gente estar ligado, conectado na coisa positiva, olhando o seu próximo como um ser humano, porque eu falo que a gente não tem diferença. Às vezes a gente tem diferença financeira, mas eu até tenho um ditado que eu falo muito, que as pessoas, às vezes, elas têm tanto dinheiro, que é a única coisa que elas têm, mais nada. Então, eu fico triste, às vezes, quando eu vejo algumas atitudes, mas eu falo, a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para ser exemplo, né? Exemplo para as pessoas que trabalham com a gente, exemplo para dentro de casa, né? Com o marido, com filhos, com amigos. E assim a gente vai levando e vai, né? Porque eu falo que se você não prestar atenção no que você está fazendo, você está fazendo certo ou errado, alguém está lá confiando você. Então, vamos prestar atenção, né? Qual que é a linha que a gente quer seguir. Com certeza. Cissa, e são muitos anos, pelo que você disse, desde a sua adolescência, nesse sonho de trabalhar com a beleza e depois concretizando. Com certeza você passou por muitas situações no trabalho, tem muitas histórias engraçadas, tristes, marcantes.
Conta uma pra gente, uma história aí na sua trajetória profissional, nesse dia a dia de salão que te marcou muito. Eu sempre trabalhei com equipe aqui, né? E eu gosto. Por que eu gosto de trabalhar com equipe? Porque eu gosto de pessoas. Então, assim, me faz bem. Eu poderia trabalhar eu sozinha. Eu tenho uma garagem aqui embaixo que me dá um salão com acessibilidade, tudo bonitinho. E não vou ter problema, não vou ter ninguém para me tomar conta. Mas eu gosto. Para mim é muito bom fazer isso. E quando eu assumi, né, a presidência da PAI, eu deixei aqui meio por conta da equipe, sabe? Saí muito. Dei muitas... E aí eu percebi que parece que eu fazia uma reunião e eles faziam outra. E eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu sou pisciana, né? Lerda que só. E eu levei o negócio na boa. No final do ano, eu sempre trabalhei, teve épocas, desde 1998, que foi quando eu montei meu primeiro espaço, né, para eu trabalhar, a gente trabalha 24 e 31 de dezembro, né? 24, véspera de Natal, e 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. Olhei lá a agenda deles todas riscadas, que eles não iam trabalhar. Eu falei, gente, o que é isso? O que está acontecendo? Aí, uma das profissionais falou assim, a gente não vai trabalhar. Eu falei, vocês vão me deixar sozinha no dia de mais movimento, eu não estou acreditando que vocês estão fazendo isso comigo. Aí ela falou assim, você não é a nossa patroa. Eu falei, eu não sou mesmo, nós somos parceiros. Falou, então você não tem que exercer da gente. Eu falei, parceiro que me deixa sozinha no dia de mais movimento não é parceiro, isso não é parceria. Mas eu vou deixar livre para vocês escolher, porque se vocês não me ajudarem no final do ano, a gente não vai ser mais parceiros. Beleza, toquei o mês inteiro, elas não me ajudaram mesmo. No final do ano, eu fiquei muito chateada. E quando eu cheguei, virou o ano, eu encerrei, né, com eles. E passou uns 3 meses, uma cliente falou para mim assim, olha, você deveria largar essa PAI para lá. Porque você viu que por causa da PAI, olha como que está a sua situação. Não tem nenhum profissional para você. Eu falei, olha, eu não vou falar o que você quer ouvir, eu só vou falar o que eu penso. Eu penso que eu assumi uma responsabilidade muito grande e eu não sei fazer mais ou menos. Realmente, eu deixei o salão na mão deles, isso é fato. Mas a PAI não tem culpa das pessoas não ter ética. Porque quem virou e me apunhalou pelas costas foi a equipe, não fui eu. Então, eu não posso jogar essa culpa na PAI. Então, assim, é uma negativa, né? Mas eu vejo que negativo, não tão negativo, vejo como positivo. Porque isso é coisas da vida. Nós estamos vivendo isso. Eu participo desse grupo que eu te falei, do CME, né? São 60 empresárias e elas também vivem, às vezes, esse tipo de situação. Porque aí entra lá naquela parte que eu falo da inteligência emocional, né? Porque eles não conseguiram enxergar que eles eram parceiros, porque parceiro é eles fazendo de um lado e eu fazendo do outro, né? Então, quando eu me ausentei, eles, eu acho que se sentiu sozinho, não sei, e aí resolveram juntar e sair fora, mas faz parte. Uma grande lição, não é, Cissa, que você traz para nós sobre a importância das parcerias, e você me fez lembrar de uma frase que eu gosto muito, não lembro o autor agora, ele diz o seguinte: quem está do teu lado na trincheira vale mais do que a própria guerra. Então, quem são as pessoas que você pode contar? Isso fica para todos os momentos da vida, não é? Eu acho que, de verdade, a gente saber que tem um porto, que são pessoas que torcem, que querem fazer as coisas acontecerem conosco, isso faz grande diferença. Eu sempre tive boas pessoas, eu falo assim que a equipe é uma equipe de pessoas boas, mas que escolheu, né, o outro lado, escolheu não estar junto comigo. Então, isso faz parte da vida, não tem problema. Ciclos que terminam, né? A gente precisa começar outro. Essa que é a grande sacada de um grande empresário. Sim, tem toda a razão. Agora vamos falar de uma coisa divertida aí, que eu vou te pedir uma sugestão.
Se eu chegasse aí no seu salão hoje, falasse que queria dar uma mudada no visual, o que você me dizia? Qual que é a sua sugestão? Você é uma pessoa muito bonita, com cabelos loiros, né? Que eu falo que loiro, homens gostam e criança também. Então, quer dizer que loiro é bonito. Tá bem cuidado, te indicaria hidratação. Pra você ficar com o cabelo mais bonito ainda e mais empoderado. Adorei, sempre bom. Que mulher que não gosta de fazer hidratação, hein? Fazer uma escova, Então, deixar o cabelo cada eu vez falo que mais... hoje o mercado oferece muito redução, né? Sim. Redução de volume. E o tratamento, ele fica meio que em segundo plano. E o tratamento, ele deveria vir primeiro. Porque quando você vai fazer uma química, seu cabelo está bem tratado e ele resiste bem à química. Então, eu falo que o pessoal deveria investir mais em tratamento, né? E menos em químicas, né? Você pode fazer, é normal, porque faz parte, eu acho, mas o tratamento ele é de extrema importância. Eu acho até que a gente deve, eu faço muito isso aqui, eu vendo pacote de tratamento junto já com a química para que o cliente tenha uma estrutura, né, do fio bem mais forte. Ô Cissa, e nessa administração do dia a dia, fazer gestão de salão, é fazer gestão empresarial. E o que você leva da gestão do seu salão, da sua empresa, para a gestão da APAI? O que você toma aí de referência, de exemplo, que cabe nos dois tópicos, aí, nos dois aspectos? Olha, até foi o que eu implantei na APAI quando eu entrei, né? Não julga, não critica, não condena. Só procura descobrir se a pessoa está na missão. Porque se ela estiver na missão e ela quiser estar ali naquele local, é 100% de chance de acertar, né? Então, a minha experiência com o salão, com pessoas do salão, eu falo que eu até agradeço muito a Deus por isso, né? As pessoas às vezes falam, por que ter um salão com equipe dentro de uma cidade desse tamanho? Teve um gerente do Bradesco que falou para mim uma vez, o que você está fazendo aqui nessa cidade? Eu falei, aqui é qualidade de vida. Eu tenho um filho especial e a cidade menor é mais fácil para mim. Porque ele achava assim, que com a cabeça que eu tinha que estar em uma cidade maior. E me trouxe filtros, né, para eu poder fazer as duas gestões, porque gestão é gestão. Sim. Você tanto faz a gestão de um salão, quanto faz a gestão de uma instituição, como faz a gestão de uma prefeitura, né, que é o poder público, de uma empresa grande, pequena, aí você vai medir tamanhos, né, quantidade de pessoa, tamanho de empresa, porque a gestão, ela acaba sendo do mesmo jeito para todos. E você tem que identificar essas pessoas, a pessoa que está na missão, porque se ela estiver na missão, ela vai abraçar com você e você vai conseguir ir bem mais longe. E a gente tem que entender que sozinho a gente não vai em lugar nenhum, a gente precisa de pessoas. São aprendizados importantes, né? A questão da profissionalização, a questão da equipe que está conosco. Agora, falando um pouco de você, eu queria que você falasse outra coisa agora. Fala um sonho que você ainda pretende realizar. Eu acho que conseguir fazer a equipe do Essential Fashion caminhar sozinho, sem mim. Esse é o meu sonho. Que legal. E qual experiência radical que você já olha e fala assim, eu nunca faria isso? E mal para os outros, sabe? Eu acho que se você tomar uma atitude diante de alguma coisa, mas sem maldade, sabe? Sem fazer maldade. Você toma ali, mas sem ser... Porque eu falo assim, a gente nunca deve ser maldoso. A gente tem que tomar as decisões da gente, mas sem maldade. Dentro das possibilidades da realidade. Eu nunca seria uma pessoa má, uma pessoa que fosse lá e fizesse alguma coisa ruim. Que bom, Cissa. Cissa, e o que você acredita que é fundamental para que a gente hoje tenha uma sociedade mais inclusiva? A união das pessoas, a união para o bem, sabe? Para o bem comum, bem para todos. E como você gostaria de ser lembrada? Quando a Cissa partir e ficar apenas a foto, o nome, o que você quer que as pessoas lembrem sobre você? Que eu fiz o meu melhor. Que bom. Que eu fui fonte de amor e luz. Voltando para o começo, é verdade.
Que assim seja, né? Que história maravilhosa. Estou adorando saber de tudo isso, viu? A conversa está muito boa e nós vamos continuar daqui a pouco, no próximo bloco. Fiquem conosco. Agora nós vamos fazer uma brincadeira e eu vou te fazer uma pergunta e você pode me responder apenas com a palavra, tá bom? Apai. Amor. Jader. Ai, lição de vida. Ilgner. Ilgner. Especial. Beleza. Fazer o bem. Fé. É Deus. Isso. Clientes. O cliente é nosso patrão, né? Sem ele a gente não consegue desenvolver nada. Música. Raul Seixas, veio na minha cabeça. Amor. Mãe. Que maravilha. Cissa, meu muito obrigada. Sua história é maravilhosa. E para quem não sabe, a Cissa, ela também é nossa coordenadora estadual de família. Não poderíamos ter uma pessoa melhor, que conhece a história, que é um exemplo de garra, superação, coragem. Obrigada por nos proporcionar um pouco aí de motivação com sua história de vida. Que Deus te abençoe. Fala umas palavrinhas aí, se você gostou, como é que foi essa experiência? Olha, muito nervosa eu estava, me deu uns brancos, né? Mas é normal, já tenho 50, então faz parte. É uma justificativa, né, ô Cristiane? Estou vendo. Mas muito obrigada pela oportunidade, né? E é sim, é trocando experiências, ouvindo histórias que a gente consegue fazer uma construção da nossa missão. Com certeza. Nosso muito obrigada, adoramos, viu? Fazer esse programa com você, que Deus te abençoe, que você siga aí firme com esse grande exemplo e fazendo a diferença na vida das pessoas. Obrigada a você, doutora Cristiane, por ser contribuição na vida dessa causa tão importante. Amém. Um abraço. Outro, fica com Deus. O Do Bem Show se despede aqui. Eu espero que tenham gostado. E não deixem de visitar o site da Fé a Paz, as mídias sociais e fique por dentro de todas as defesas feitas em favor das pessoas com deficiência. Até semana que vem. Te espero. Um grande beijo para todos.